También doctor Luis Carlos Susini. Él es profesor de la Universidad Pontificia de la Universidad Católica del Río Grande del Sur e investigador del programa de posgraduación. También es profesor en la Escuela Superior de Teología y Espiritualidad Franciscana de Porto Alegre, miembro del comité de redacción de la revista Concilio, Revista Internacional de Teología. También es miembro del equipo de reflexión teológica de la Conferencia de los Religiosos de Brasil y secretario general del Foro Mundial de Teología y Liberación. Él fue presidente de la Asociación de Teología y Ciencias de la Religión y durante el 98 a 2001. De sus publicaciones destacamos como autor y organizador Nuestro planeta nos habita, y ese está en proyecto de ser publicado en español en España. Y también uno en inglés es Spirituality for Another World. Así que muchas gracias y lo recibimos también con un aplauso. Así sí. Tiene 20 minutos para hablar. Buenos dias, eu vou falar em português. I will speak in Portuguese. Se estivesse aqui o Raul Fernet Betancourt, o título seria Novos Sujeitos e Interculturalidade. Como não é ele, mas acabei sendo eu, e depois de uma conversa com Paulo Cis, eu prefiro dizer novos sujeitos e diálogo de culturas. E depois da intervenção de Peter Pan, nós já podemos sentir este desafio de também fazer teologia no diálogo das culturas e no diálogo das religiões. Como eu tenho 20 minutos, eu vou apenas colocar 3 pontos de maneira muito sintética, sem muito aprofundamento. E queria fazer 2 observações prévias. Primeira, que o assunto de sujeitos, para falar de novos sujeitos, se conecta com o reconhecimento da dignidade humana e de direitos humanos, mas que agora também, e depois da fala de Leonardo Boff, também não se pode mais esquecer que dignidade e direitos humanos e da terra, portanto de todas as formas de vida e da terra como um todo. Então nós precisaríamos falar de dignidade e como chegar a isso. E a segunda observação é que o reconhecimento da dignidade humana não é evidente e nem é outorgado, mas ele é um árduo caminho inclusive que comporta conflitos de interesses. E por isso, dos 3 pontos, o primeiro, que só vou mencionar, sem aprofundar, é fazer uma história da emergência de novos sujeitos ao longo da história do Ocidente. Porque vamos nos ater bastante ao Ocidente, onde emergiu essa linguagem, porque é uma emergência de novos sujeitos sempre de forma conflitiva. É importante a gente considerar isso. O sujeito, ele se coloca entre o ator social e a subjetividade. E nós poderíamos buscar as suas origens no conceito de pessoa, por exemplo. Não é o que mais vai interessar aqui, mas o conceito de pessoa, ele por si mesmo já mostra que não foi um caminho fácil. Se nós partimos do conceito de cidadão romano, que foi uma conquista numa tremenda confrontação entre patrícios e plebeus, para que todo romano tivesse o direito à cidadania romana. Esse é uma pré-história
daquilo que seria depois o conceito de pessoa de Boécio, mais famoso, mas que também na decadência da cidadania romana é estendida para todas as pessoas, todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm dignidade. Quando falamos de dignidade, nós estamos falando de um conceito relativo. Digno de, é preciso saber a que se é digno. Por exemplo, quando se fala de mérito na escolástica, há uma sutileza de falar de uns tipos de méritos, inclusive o mérito de condigno, ou seja, a recompensa de acordo com a grandeza daquele que deve ser recompensado. É sempre algo relativo. Eu digo isso porque há um sentido relacional na dignidade. Por exemplo, no caso do amadurecimento cristão do conceito de pessoa, trata-se do fato de que somos imago Dei. Por sermos imagem de Deus, nós temos uma dignidade própria dessa relação. O Kant mais tarde iria dizer que o ser humano é aquele que não tem finalidade fora de si, ele tem finalidade dentro de si. Em outras palavras, o ser humano porta essa dignidade não de maneira instrumental, ele não é meio para um fim, mas tem os fins em si mesmo. E isso significaria então que a nossa dignidade transcende qualquer relação deste mundo, qualquer posição que nós tenhamos nesse mundo, qualquer função que tenhamos nesse mundo. Ela vale por si mesma. E isso é a nossa grandeza e a nossa graciosidade, a nossa gratuidade. Mas vamos para o outro ponto que eu acho que interessa mais, mas ainda é o primeiro ponto, que é o sujeito enquanto ator social e ator histórico. Isso tem muito a ver com o sujeito messiânico. Quem é o Messias? Desde Isaías, desde os profetas, ou desde a espera messiânica dos livros apocalípticos, quem será o portador de espírito para levar a história à sua plenitude? Essa é a pergunta de base que estaria na origem de uma história deste sujeito. E que depois, por exemplo, em Joaquim de Fiore, já na Idade Média, ele teve o mérito de descongelar a nossa situação temporal ligada, histórica ligada à metafísica, para falar de ordo. Há três ordos, três sujeitos históricos, se quiser. O primeiro, a ordo coniugatorum, o segundo, a ordo clericorum, e a terceira, e a mais plena, a que levaria a plenitude, a ordo monacorum. Claro que os clericorum não gostaram e não foi muito bem aceita, né? Porque a hierarquia parecia ficar para trás, e os monges levariam, ele era um monge, claro, e levaria então o sujeito histórico a ser ungido para a idade do Espírito. Mais tarde, Hegel recupera e desloca as idades da história de Joaquim de Fiore. Aliás, o Congar, um livro sobre o Espírito Santo, menciona isto de maneira interessante, e desloca o sujeito da esfera eclesiástica para a esfera do Estado. Porque Hegel, 300 anos depois do início da Reforma, ele como protestante e seminarista de teologia desiludido, ele diz: a reforma devia ser o sujeito que planifica o mundo, a totalidade. Mas como se eclesiastificou, se burocratizou, agora é o Estado, porque ele olhava para a Revolução Francesa e a esperança estava em Napoleão. Napoleão era o universal concreto, se diz numa brincadeira, porque o sujeito absoluto, ele se desdobra dialeticamente no sujeito histórico. Isso é Hegel, que de novo retoma o Hegel. Depois o Marx faz mais um deslocamento. Marx faz o deslocamento da burguesia para o proletariado, e é esse agora o sujeito messiânico e final da história.
mas não vamos aprofundar isso. É interessante concluir que, desde Joaquim de Fiori, o sujeito ou o ungido, o Messias que levaria a história para frente, emerge sempre carregado de espírito. Ele é que porta o espírito do tempo e que se consuma no tempo do espírito. Por isso que o espírito é aquele que vai levar a história ao final, mas precisa desta mediação messiânica de um sujeito. Pela dialética da história, segundo Hegel, trata-se do que se diz em alemão Aufhebung. Em português é traduzido por suprassunção. Não sei como fica em espanhol. Suprassunção. Isto? Aqui está na autoridade. Os canones. De fato, o sujeito não emerge apenas por uma teoria, por um planejamento ou por uma natureza das coisas, como as flores na primavera. Como eu dizia, emergem dentro de situações conflitivas. Agora, o segundo ponto, espero ser mais breve, é que começou a se falar da morte do sujeito e da dificuldade de acreditarmos nesse sujeito. Hoje a gente se apresenta como a classe ungida, o grupo ungido para ser o Messias que leva a história para frente, é tomado imediatamente de desconfianças. Mas lembrem que eu estou falando da história do Ocidente, né? E é interessante olhar um pouco para trás. Jacob Taubes, um pensador judeu, que escreveu Escatologia Ocidental, publicada em 1947, depois dos grandes desastres na Europa, né, das guerras, ele disse que estamos no ocaso da escatologia e, consequentemente, no caso do messianismo. Portanto, se diria também no caso de sujeito histórico. Segundo Jacob Taubes, o messianismo está conectado à visão apocalíptica da história. Começa na Escritura e tem seu ocaso com as guerras do século XX, sendo o marxismo, o socialismo, que nós chamaríamos de socialismo real, ele ainda não chamava, o último ciclo do sujeito messiânico. É a morte do sujeito. Mas o sujeito ocidental morreu sob os golpes do individualismo, do positivismo, dos estruturalismos e da pós-modernidade. Tudo isso, de alguma forma, sepulta na cultura do Ocidente essa esperança de sujeito histórico. Basta lembrar 5 pequenos aspectos. Primeiro, a humilhação da consciência em Freud. Segundo, a objetivação do sujeito na análise crítica. Terceiro, a crise das instituições chamadas totais e dos seus atores, das autoridades das instituições. Aquilo que o Comblain, por exemplo, chamava de os 3 P's do patriarcado. P's, não pés para a tradução, P's, né? O príncipe, o pai e o papa. Ou seja, as 3 grandes instituições, né? A igreja, família e Estado. Que hoje se podia colocar também a escola, o professor, né? Outro aspecto, a entrada de múltiplas racionalidades, que já faz parte desse clima de pós-modernidade. E o último, a colonização dos sujeitos pelo fascínio do consumo. Então eu queria me deter um pouco aqui. Praticamente hoje, se nós fôssemos olhar com certa frieza, direitos humanos vira direitos de consumidor nesse tipo de sociedade ocidental. Supõe a dignidade do consumidor, ou seja, onde é que está, a que se relaciona essa dignidade, esse consumidor? Dinheiro, ou seja, a sua capacidade de poder de compra, dinheiro. Se ele tem dinheiro, ele tem dignidade, e ele é consumidor e tem direitos. Quem não tem dinheiro, não tem direitos de consumidor, vai logo para os serviços de proteção ao crédito. Então a gente podia dizer, se a gente quisesse pensar como Marx, dizer agora consumidores
univos. Os consumidores podem fazer a revolução. Só que é só quem tem dinheiro. Você sabe que para Marx também, só quem trabalhava podia fazer a revolução. Não o pobre em si. Só quem trabalhava. Mas eu queria terminar essa parte lendo o Otimismo de Alain Touraine, esse pensador francês, que diz assim: a partir de agora é possível quebrar o silêncio imposto a todas as concepções do sujeito, de suas representações e de suas batalhas. O sujeito agora está aberto a múltiplas possibilidades, múltiplos modos de ser sujeitos. Mas quando o sujeito é reduzido a papel social, a ator social, quando ele apenas é visto como poder de ação, ele sempre arrisca se perder historicamente. É só quando ele mantém subjetividade como fonte inviolável, daí o nosso velho conceito de pessoa, indivídua, incomunicável, impartilhável, como uma espécie de solidão última, mistério último, poderá renascer socialmente como ator e como sujeito histórico. Daí, em tempos de crise, ainda maior necessidade do cultivo da mística, da espiritualidade, da garantia da subjetividade viva para que ela possa assumir seu lugar de ator social. O último ponto é, então, o que interessa mais agora a cultura. O título é longo. A resistência das alteridades como possibilidade de pluralismo, de diversidade cultural e de diversidade de sujeitos. Esse é o meu título, né? A resistência das alteridades como possibilidade de pluralismo e de diversidade cultural de sujeitos. A pluralidade surge da resistência de alteridades e do seu desocultamento, ou ainda do seu desenvergonhamento. Quando essas alteridades, escondidas, envergonhadas pela cultura hegemônica, tomam a palavra. Eu queria enfatizar isso. Tomam a palavra e tomam uma posição, mesmo dentro de uma globalização crescente. Suas primeiras marcas são os movimentos sociais de resistência e indignação contra a indignidade. Eu volto a insistir. Não é indignação como algo bonito por si. Indignação contra a indignidade. O segundo movimento é de afirmação de direitos. O primeiro deles é o de se revelar de modo diverso e de se relacionar de modo diverso. O seu direito a ser diferente é hoje um dos grandes critérios para examinarmos a substância, a solidez de novos sujeitos. É quando eles gritam pelo direito à sua diferença. Nós lutamos por muito tempo nos direitos de igualdade. Isso não significa que isso está superado. Há coisas em que nós temos que ter o grito pelo direito da igualdade e outras pelo direito das diferenças. Queria só mencionar aqui o Rodolfo Kusch, esse grande filósofo argentino, que ficou muito conhecido pela sua confrontação entre o modo de ser do Ocidente, que repousa no verbo ser, e o modo de ser andino, segundo ele, porque foi nessa região que ele pesquisou, que repousa no verbo estar. No verbo estar. E isso significa realmente um mundo diferente. Não é apenas uma cultura regional, é um mundo todo diferente. E o que é que nós fazemos com isso? É possível que esses mundos tenham pontes, tenham comunicação entre si, possam aprender uns dos outros? Essa é a nossa crença, é a nossa experiência também, eu creio. Hoje, a emergência do pluralismo cultural e, consequentemente, religioso, nos coloca numa encruzilhada da história, entre o fundamentalismo, que é um fundamentalismo cultural e religioso, que coloca muros
e que é mão única, não tem nada a aprender de outros mundos, outras culturas, e a possibilidade realmente do diálogo das culturas, ou se quiser, com as palavras do Raul Fernet Bittencourt, da interculturalidade. O Paulo VI diria interculturação, ação entre as culturas, ou a palavra, o diálogo, né, entre as culturas, de nos relacionarmos, nos entendermos no encontro de diferentes linguagens e mundos. Diálogo intercultural, diálogo de culturas, supõe abertura cultural e aprendizado, atenção e vigilância à linguagem do outro. Conclusão: a emergência das culturas no diálogo público supõe a tomada de palavra, sair do silêncio e do envergonhamento para afirmar a dignidade que resulta em direitos humanos, primeiro. Segundo, a teologia da libertação ousou afirmar que o pobre é, ao irromper e ao interromper a história, um novo sujeito histórico e social. No entanto, isso é escandaloso porque não parece coerente. O pobre, a viúva, o estrangeiro, o órfão, eles não são, historicamente, são o avesso, aquilo que o Gutierrez chamou de o reverso da história. Enquanto o pobre, estão em kenosis, estão crucificados, são um lugar teológico antes de ser um sujeito eclesial e social. São um lugar teológico. Para ser sujeito eclesial, social, vai um pouco mais longe. Eles revelam Deus na kenosis, ou seja, na cruz. Mas o pobre não é somente pobre, é outro, tem palavra e pode afirmar a sua alteridade e a sua subjetividade. Ele também é fonte de riquezas outras, é sujeito de outros mundos culturais. Enquanto pobre é a revelação de Deus do reino. Enquanto outro, que tem palavra, linguagem, experiência, é a afirmação do reino de Deus. Enquanto, na sua condição de esvaziamento, é a mais profunda, mais escandalosa, mais quenótica revelação de Deus. Eu também, se quiser unir, é o Messias crucificado. Eu queria fazer uma menção, ao terminar, a um livro de uma, não sei ainda direito se ela é freira, monca, colombiana, que se chama Leonor. O livro dela se chama La Búsqueda de Leonor, e já se esgotou lá na Colômbia, mas foi publicado há pouco tempo, e esperamos que também saia em português. Ela é uma irmã que foi educada, era de classes abastada, foi educada em colégios de primeira linha, com irmãs americanas, quis ser irmã nos Estados Unidos, assumiu um colégio. Aos pouquinhos foi descobrindo que os pobres não são como as montanhas, ou os riachos que passam por aí. Havia outras maneiras de explicar por que o pobre existe. E foi se tornando cada vez mais próxima da guerrilha. Ela seguiu os passos do Camilo Torres e outros padres também, e se tornou guerrilheira. E depois ela passou para Nicarágua, passou pela Guatemala, teve um tempo no México, fez todos os trabalhos que os guerrilheiros mandavam também, tinha que se esconder e fugir e tal. Hoje ela está em Medellín trabalhando com uma ONG de mulheres, e ela diz, uma ONG que promove as mulheres, e ela diz assim, eu termino com essa frase: creo, y de esto estoy convencida, agora em espanhol, de que el cuarto de hora de la clase obrera ya pasó, que no hay caso de estar pensando en revivir esta situación, porque la industria como tal, que se apoyó en la clase obrera para su desarrollo, también está cambiando con la robotización, y creo que el grupo humano que va a jalonar, que va a posesionarse una vez que tenga conciencia de esto, del avance de la humanidad, va a ser la mujer. El patriarcado está tocando ya su fin,
y la dirección y la salvación está en manos de la mujer como dadora de la vida y como conservadora de la vida. Una vez que la mujer tome conciencia de sus posibilidades, podremos decir que hemos inaugurado conscientemente este nuevo modo de producción y de ser en el mundo. Eu diria também que, junto a essa questão de gênero, que para ela é um problema que tem não 200 ou 300 anos como a industrialização e o trabalhador, mas tem 5.000 anos, segundo ela disse. Portanto, é uma revolução muito mais profunda, esta que a mulher vem agora começando, se põe ao lado de outras minorias. Queria chamar a atenção, por exemplo, para as minorias queer, que não se falou muito aqui ainda, ou, se quiser, a teologia gay. Porque em São Paulo, quem tem o maior poder de convocação e colocar na rua um movimento de pessoas, colocando 3 milhões de pessoas na rua, é esse movimento LGTB. Portanto, é preciso levar em conta essas minorias que hoje têm força histórica. E não podemos ficar no tabu de dizer, mas nós não temos como falar dessas coisas. Tá? Obrigado. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, no tenemos tiempo para preguntas.